Quem sabe, então, só para recordar alguns pontos, nos estudos passados, nós temos no versículo 13, então, que o Senhor Jesus, ele veio da Galiléia. Versículo 13 nos diz, então, veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então, ele faz esse caminho. Sabemos que essa região da Galiléia era uma região de um povo misto. Nós temos no capítulo 4, que é falado no versículo 14, a Galiléia das nações. Nós temos lá no Evangelho de João, lá no capítulo 2, que pode vir a respeito de Nazaré, lá, se não me engano, né? Mas a respeito da rejeição dos povos, rejeição das pessoas para aqueles que vinham da Galiléia. E nós vemos que o Senhor Jesus está vindo da Galiléia para ser batizado pelo João Batista. E nós sabemos que João Batista pregava o batismo de arrependimento. Sim, agora eu folhei aqui, e realmente em João, Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 43, diz: no dia seguinte, Jesus ia a Galiléia e achou Filipe. Então, a Galiléia era um local que eles rejeitavam aquelas pessoas, por ser um povo misto. E nós vemos, então, o Senhor Jesus fazendo esse caminho. Mas ele vai até o Jordão, ao encontro de João Batista, para cumprir, e já comentamos algumas coisas, para cumprir toda a justiça. Nós sabemos que o Senhor Jesus não tinha pecado, nele não há pecado, e ele não cometeu pecado, era uma vida pura, uma vida santa, um homem perfeito. Mas ele estava naquele ato, ele estava se identificando com aqueles que estavam indo ser batizados por João Batista. Então ele fazia uma unificação com essas pessoas. E ele disse então para João Batista que deixa por agora, porque assim nos convém, versículo 15, cumprir toda a justiça. A gente já fez alguns comentários em reuniões, e da parte do Senhor Jesus, ele queria cumprir e cumpriu com tudo aquilo que ele recebeu de Deus, Deus o Pai, e ele assim cumpriu com todas as coisas que foi dado a ele a fazer. E nessa questão também ele cumpriu toda a justiça, cumpriu tudo aquilo que da parte de Deus ele recebeu. Ele estava se identificando com aquele pequeno resto, aquele pequeno grupo, aquele remanescente que se identificava, que ouviu a mensagem de João Batista, e assim eram batizados e confessavam os seus pecados, era o batismo de arrependimento. Então o Senhor Jesus também cumpriu com com aquilo que Deus tinha dado a ele a fazer, essa identificação. Em contrapartida também, na parte de cumprir toda a justiça, João Batista também veio no caminho da justiça, como nós encontramos em Mateus, e ele também cumpriu com isso que Deus deu a ele a fazer. Porque também tem no capítulo de João, no Evangelho de João, que aquele que me mandou a fazer isso, como ele manifesta que recebeu de Deus essa ordenança para anunciar a vinda do Messias, anunciar a vinda do Senhor e aplanar o seu caminho. Então ele recebeu isso de Deus. E recebendo isso, ele também cumpriu com aquilo que Deus tinha determinado. Nós temos pensado em alguns pontos a respeito disso. Então, quando o Senhor Jesus esclarece isso a ele, deixa por agora, porque João Batista ele compreendia que ele carecia ser batizado. Ele
não era digno de abaixando, tratar as alparcas, as correias, as alparcas do Senhor. Ele reconhecia que ele que carecia, que ele que merecia ser atendido pelo Senhor, não ele fazendo isso. Mas, então, quando ele manifesta isso, o Senhor Jesus esclarece ele que ele deveria assim fazer, porque ele também teria que cumprir com a palavra de Deus, cumprir com aquilo que ele recebeu de Deus. Então, quando João ouve isto, então ele cumpre. Quem sabe também isso é algo para nós que muitas vezes não entendemos, muitas vezes resistimos, mas quando paramos para ouvir, ou melhor, para ler a palavra do Senhor e aprender dele, e examinarmos as Escrituras, nós vamos assim cumprir com aquilo que ele tem determinado. Mas para isso nós precisamos nos deter com a palavra e ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para instruir, para nos guiar, para nos conduzir, e deixarmos de nos ocuparmos com o que achamos. De fato, o Senhor Jesus é supremo, isso que João Batista fala é uma realidade. Eu careço ser batizado por ti, mas entendermos a direção divina e o momento para fazermos as coisas, isso é importante, e nos sujeitarmos àquilo que ele tem através da sua palavra. Então, após isso, então ele o permitiu, quando ele compreende isso, ele assim cumpre, ele faz isso. Era preciso que o Senhor Jesus, ele se identificasse com aquele remanescente, e assim fosse batizado por João Batista. Então, no versículo 16 em diante, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Esse evento, nós temos em Lucas também, e também nós temos em Marcos. E eles trazem coisas preciosas quando analisamos essas passagens nos demais evangelhos. Por exemplo, em Lucas, é o único que relata que, nesse exato momento, o Senhor Jesus ora. Isso nós temos lá em Lucas, capítulo 3, versículo 20 em diante, nos fala: acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouvi-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me compraz. Então, Lucas é um dos únicos que, nesse exato momento, relata que o Senhor Jesus também, ele ora. E quando ele ora, então, ocorrem essas coisas. Mas aqui nós temos visto o Senhor Jesus não como homem perfeito em Lucas, e Lucas narra diversas vezes a oração do Senhor Jesus, se eu não me engano, mais de 10 vezes nós vamos ver no Evangelho de Lucas ele orando. Mas aqui temos visto e contemplado não como homem perfeito, o Filho do Homem, mas temos olhado ele como rei, o rei ungido. E isso nós podemos também ver no Salmo 2, que também nos apresenta como o rei ungido. E nós temos então esse batismo do Senhor Jesus, e nós vemos aqui a Trindade, embora nós sabemos que não encontramos a palavra Trindade nas Escrituras, mas podemos ver diversas vezes
essa relação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos isso percorrer pelas Escrituras, e principalmente vamos ver em todo o Novo Testamento, e inclusive podemos ver isso nas cartas de Paulo, quando ele escreve, e podemos perceber essa afinidade. Possa, pequeno, e mais irmãos vão contribuir, só um pequeno comentário que gostaria de fazer. Eu tenho uma pergunta para os irmãos. Se também, nesse momento do versículo 16 do batismo do Senhor Jesus Cristo, ele também estaria ligado com a forma com que ele iria de agradar o Pai, no sentido da sua morte na cruz. Porque, não querendo tirar fora do contexto, mas em Marcos capítulo 10, versículo 39, quando os filhos de Zebedeu perguntam eles falam, né, ao Senhor sobre se assentar à direita e outra à esquerda, e o Senhor diz no versículo 38, Marcos capítulo 10, versículo 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Penso que aqui também faria no sentido da sua morte. E eu pergunto para os irmãos se esse também ato do batismo do Senhor Jesus Cristo, no momento que ele subiu das águas, também no sentido seria a forma com que ele iria agradar ao Pai com a sua morte?